bem-vindos ao meu canal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tomás, sou psicólogo e professor universitário e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a psicopatologia fenomenológica. Eu venho trabalhando com a fenomenologia, a psicopatologia fenomenológica e a psicoterapia há mais de 12 anos. Então, vou trazer de uma forma bem simplificada, de maneira bem compreensível, o que é a psicopatologia fenomenológica. Então, primeiramente, a psicopatologia fenomenológica é a maneira, a partir da fenomenologia, de observar o transtorno mental. Então, é olhar para um transtorno mental a partir dele mesmo. Qual que é a questão que está por trás disso? É observar que em cada transtorno mental existe uma alteração das 4 categorias universais que o ser humano tem. Então, os psiquiatras que começaram a estudar o transtorno mental a partir da fenomenologia, eles observaram que todos nós seres humanos temos 4 categorias que todos nós temos por estar vivos. Então, todos nós temos um corpo. Então, a gente se manifesta no espaço, na matéria, a partir de um corpo que a gente tem. Tem outra categoria que é a categoria relacional. Então, todos nós temos uma forma de nos relacionar a partir do corpo com outros seres humanos e também com nós mesmos. Então, existe uma maneira de estar na relação com os outros e com nós mesmos. Essa é a segunda categoria. Também temos a categoria espaço-temporal ou a categoria temporal. Essa categoria, basicamente, é como a nossa consciência consegue sintetizar o tempo. A gente está vivendo o presente, só que a gente vive esse presente numa sensação de um devir contínuo, de uma temporalidade que a consciência ela vai criando a partir de uma captação imediata do agora e uma projeção imediata de um futuro que está por vir. Essa é a terceira categoria. E a quarta categoria é a categoria denominada como categoria transcendental, que basicamente é o quê? É a nossa capacidade de fazer escolhas. É sempre como nós seres humanos nos transcendemos a nós mesmos a partir das escolhas que fazemos. E não só, também essa projeção que a gente dá para o nosso futuro. Repare só uma coisa, que todas essas categorias elas se cruzam. Elas estão conectadas de uma forma ou outra. O importante aqui é ver que nos diferentes transtornos mentais, cada uma dessas categorias ela tem uma certa alteração. Vamos olhar ou dar como exemplo a depressão. Na depressão, a categoria temporal ela está ancorada no passado. Então a pessoa vive no presente, mas ela está sempre projetando uma situação no presente ligada às suas experiências, principalmente as experiências negativas do passado. Então a pessoa ela se encontra presa nesse passado muito catastrófico, nesse passado muito negativo de si. Se formos ver a parte corporal, a gente vai ver que na depressão a pessoa ela se encontra fechada, ela toma uma postura de fechamento, ela toma uma postura de não estar aberta ao mundo, de se proteger, ela está numa postura de ver o mundo como uma extrema ameaça. Então a pessoa se encontra fechada. Também se usa a palavra da pessoa estar ensimesmada. Essa é uma palavra que vem em um conceito que mostra como a pessoa ela se relaciona com o mundo de uma forma muito, mas muito fechada, onde as suas ideias e a sua forma de estar no agora ficam nessas experiências negativas do passado. Bom, a terceira categoria é a categoria relacional. Então, no depressivo, como é que essa categoria ela se dá? Bom, como a gente já viu, ele está fechado, ele está ensimesmado. Então, a forma que ele se relaciona também vai ser de maneira muito, muito tímida, de maneira a não desenvolver um contato mais fluido, mais espontâneo, mais natural. A pessoa ela se encontra, novamente, num movimento de fechamento para o mundo. E a quarta categoria, que é a categoria transcendental, o depressivo, ou a pessoa que se encontra num transtorno depressivo, essa pessoa também vai se colocar nessa relação de fazer escolhas
de maneira muito negativa, de maneira muito cautelosa, muito medrosa. A pessoa ela vive num olhar de muita negatividade e de muito medo. O que também é importante falar sobre o transtorno mental a partir da fenomenologia é que o transtorno em si é só uma pequena parte da pessoa. A pessoa é muito mais do que meramente o transtorno. E esse transtorno ele foi se desenvolvendo a partir do quê? Da história de vida da pessoa. Então, olhar o transtorno mental a partir da fenomenologia é olhar a antropologia da pessoa. Como assim antropologia? É olhar a história de vida, é olhar as suas experiências. Lembre-se que na fenomenologia a gente vê o ser humano como um ser que está sempre dando significado a tudo. O ser humano ele vai absorvendo os meios onde ele frequenta, onde ele cresceu, onde ele viveu, e ele está sempre dando significado. Então ele vai sempre absorvendo as crenças, os conhecimentos que são passados a ele, só que não só. Ele, a partir da sua própria experiência, ele vai colocando um significado. E o transtorno mental, ele se dá como uma forma de sobreviver aos meios adversos que a pessoa passa. Esse ponto é fundamental para a gente ter esse olhar, que é um olhar compreensivo, que é um olhar que vai nos aproximar dessa pessoa que se encontra numa sensação de isolamento na relação com os outros. Esse é outro ponto que ressalta na forma de ver o transtorno mental a partir da fenomenologia. É que a pessoa que está com o transtorno, ela se sente isolada na compreensão dos outros. E esse isolamento faz com que a pessoa sofra, faz com que a pessoa vá se isolando cada vez mais, vá se sentindo incompreendida. Então, uma das maneiras que existem para poder ajudar a pessoa a ir se transformando, a ir se curando, é se aproximar dela a partir dela mesma. Então, é dar um espaço de acolhimento, dar um lugar onde ela não se sinta julgada. Para quê? Para que ela possa voltar a se sentir conectada com outro ser humano. Essa sensação de conexão faz com que a pessoa ela volte a acreditar nela. Ela volte a sentir esperança por um futuro diferente daquilo que ela vive. Então, esses foram alguns pontos que ajudam a compreender o que é a psicopatologia fenomenológica. Como eu disse, o importante é ver que o transtorno ele vai se estabelecendo de uma maneira ou como uma forma para sobreviver a meios muito adversos. E aí essas formas de sobreviver, então, o que seria a parte sintomatológica do transtorno mental, ele vai criando raízes na forma que a pessoa se relaciona com o mundo. Mas uma vez que a gente consegue se conectar, a gente como terapeuta, como psicólogo, até como psiquiatra, consegue se conectar com a pessoa no seu lado humano, não no seu transtorno, mas sim na parte sensível que a pessoa tem, a pessoa ela vai voltando a acreditar nela mesma. E ela vai criando um movimento diferente daquilo que ela vinha fazendo até então. Bom, quis dar uma pincelada apenas sobre o que é transtorno mental a partir da fenomenologia. Espero que tenham gostado. Quem curtiu, dê um like, comentem. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma crítica, fique à vontade, sempre com respeito, com óbvio, para a gente criar um espaço de comunicação e um espaço de uma troca de conhecimentos. Abraço a todos e até o próximo vídeo.